Muito boa noite a todos. É uma grande alegria para mim estar mais uma vez reiniciando, fazendo um episódio da série Felicidade em Tempos Difíceis. Parece que faz um tempão que a gente não faz essa série. A gente teve que fazer algumas mudanças no Wholebeing Institute e passamos a fazer algumas séries diferentes. Mas, gente, é uma alegria imensa estar de volta com vocês, essa série maravilhosa, trazendo ninguém menos do que Megan McDonough para passar a sua sabedoria, a sua experiência, a sua energia para a gente aqui nessa live, para falar um pouquinho sobre propósito, sobre como a gente pode encontrar a nossa verdadeira essência e caminhar em direção a algo melhor. Gente, eu queria dizer que o que eu mais espero, além de agradecer a todos vocês pela energia de estar aqui no momento que a gente está vivendo, o que eu mais espero é que eu esteja falando com todos enquanto vocês estão bem, com saúde, e os familiares de vocês também assim. Estou vendo que eu conheço um monte de gente aqui já, a Cíntia, o Argemiro, a Márcia, bastante gente, inclusive alunos e ex-alunos do Wholebeing Institute. Quem ainda nunca participou de uma live dessa série, eu pediria, por favor, que se apresente, coloque de onde você está falando. A Heloísa acabou de entrar, a Suzane lá de Portugal. Muito bem, gente, tá muito bom estar com vocês. Eu queria dizer que vocês podem o tempo inteiro conversar com a gente pelo chat e eu vou colocando as mensagens que vocês passam aqui para a gente na tela e discuto ela com a Megan, tá? Eu vou estar traduzindo a Megan McDonough, que já está aqui, só esperando para eu dar as boas-vindas e trazer ela para a tela. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Todo mundo me escuta bem? Todo mundo consegue me ver também? Coloca aqui no chat para mim, para eu saber se está tudo em ordem com a tecnologia. Eu estou vendo que tem gente aqui no YouTube, gente no Facebook. Suzane, Cláudia, Heloísa, Cíntia. Estou vendo que tem joinhas já, conseguem me ver. Muito bem, então, pessoal. Lembrando vocês, sejam todos muito bem-vindos na minha casa, onde vocês estão me vendo agora. Lembrem só que a gente está em pandemia, em quarentena, então tudo pode acontecer. Minha sala pode ser invadida pelos meus filhos. Vocês sabem que a Bela, infelizmente, faleceu, a minha pastora, mas eu tenho outros cachorros, então barulho pode acontecer. Espero que vocês compreendam, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vamos trazer a Megan para a sala? My dear Megan. Hello. How are you? It is so good to be here with you all. I see all the comments coming in. Yes, I was just telling them how grateful I am to be translating you again, once again, to bring the heart of Wholebeing Institute to talk to us here. We have many students from SIP1, SIP2, and some from SIP3 that we start now in September. And I was just letting them know how happy I am to still be running this series, regardless of the tough moment we are all living, hoping that they're all well and safe, and saying that it's going to be a beautiful night. They can comment and talk, and I'm going to be translating back and forth everything to you. Excellent. Well, welcome back to the SIP 1 and 2s. Welcome to the SIP 3. And for those of you who have no idea what the acronym of SIP stands for, welcome to you as well. Ela está dizendo, gente, primeiro, está agradecendo demais vocês estarem aqui, deu boas-vindas a todo mundo, e está dizendo, sejam todos bem-vindos do SIP 1, SIP 2, SIP 3, e para quem não sabe o que essa sigla SIP quer dizer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje. So, Henrique, when you asked me to speak today, you asked me, what is it I want to talk about today? Quando eu falei com ela sobre essa live, eu, na verdade, abri para a Megan. Eu falei, Megan, sobre o que você quer falar com a gente hoje? And what immediately came to mind was what I think of as the two key questions that we should ask ourselves in this lifetime. E o que veio à mente dela na hora, imediatamente, foram duas perguntas-chave, que se a gente não se faz ainda, a gente precisa aprender a se fazer. You ready for them? Estão prontos para ouvir? Here they are. The first question is, who am I? Vamos lá, então, gente. A primeira pergunta é, quem sou eu? And the second question is, where am I going? A segunda pergunta é, para onde eu estou indo? That first question, who am I, really is about self-awareness of what are our own strengths, our own talents, and our own gifts that we can live into. A primeira pergunta tem a ver com a
a gente começar a perceber, de fato perceber, quais são nossas forças, nossos talentos, nossas virtudes, aquelas as quais a gente quer viver através delas. And the second question, where am I going, is critical to really live a deliberate life. E a segunda pergunta, para onde eu estou indo, é crítica para que a gente consiga viver uma vida deliberada. One that is shaped by your own values, what you find meaningful. Uma que é moldada pelos seus próprios valores, por aquilo que você considera significativo, relevante. Versus just letting life itself do what it will. Ao invés de simplesmente continuar deixando que a vida faça o que ela faz, né? Levando a nossa vida para o lugar que ela escolhe. Hello, Vivian. Yes. Yes, I can understand that one. Yes. So these two questions, who am I and where am I going, become even more important when we're in times of transition. Essas duas perguntas, quem sou eu, para onde eu estou indo, se tornam ainda mais importantes quando a gente se encontra no momento de transição. When we stand in uncertainty and there's a lot of unknowns, we wonder, who am I and where am I going? Quando a gente está em um momento de incerteza, de várias perguntas, de várias dúvidas, a gente começa a se perguntar, quem sou eu agora e para onde eu estou indo? So who am I and where am I going? Given this divorce I'm going through and I no longer have a spouse and I'm a single parent. Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Em face desse divórcio que eu estou enfrentando agora, eu não tenho mais um esposo, uma esposa, eu sou um pai sozinho. Who am I and where am I going when I have job insecurity because of COVID and I don't know about my financial future? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Agora que eu estou com várias inseguranças em razão do Covid, sobre o meu emprego e sobre a minha situação financeira no futuro. Who am I and where am I going if I'm sick or one of my loved ones is sick and I had this idea in my mind that I was going to grow old being healthy and vibrant? Quem sou eu e para onde eu estou indo? Se eu estiver agora doente, ou se alguém da minha família, alguém que eu ame também estiver, e eu tenha tido uma visão, ou tenho uma visão de mim mesmo, ou dessa pessoa, com saúde, levando uma vida vibrante, cheia de energia. Who am I and where am I going when I just feel stuck and I don't know where I'm going in the next step? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Quando eu simplesmente me sinto travada, presa, ancorada, e não sei qual o próximo passo eu tenho que dar. Can you guys relate? Eu vou levantar a mão aqui. Algum de vocês conseguem se relacionar com esses momentos, essas fases e essas duas perguntas? Podem comentar aqui no chat, gente. And they can feel free, although you can have to translate it for me. What are some of the transitions they're seeing with COVID, with life at this time, that have themselves asking these questions? Uhum. E fiquem super à vontade se quiserem colocar aqui pra gente quais são algumas transições que você já sentiu a importância dessa pergunta, inclusive agora, talvez, com o próprio Covid. Podem, se quiser colocar aqui no chat, eu traduzo para a Megan. And so these transitions are really times of questioning the story of who we think we are. Essas transições trazem a gente momentos onde a gente começa a fazer perguntas sobre a história que a gente criou de quem nós somos. Yeah, for me, I started living this question about 20 years ago. A Megan está dizendo que ela começou a viver essas duas perguntas mais ou menos 20 anos atrás. I had made the decision to leave a stable corporate job and open my own business. Ela tomou a decisão de deixar o mundo corporativo, um emprego estável, tranquilo, para construir o próprio negócio. And I remember coming into my office on that first day and nothing was happening. Eu lembro de chegar no meu escritório desse meu novo negócio no primeiro dia, vendo que nada estava acontecendo. So who was I without a full calendar and a ton of meetings to go to? Quem era eu naquele momento, onde eu não tinha uma agenda cheia, aquele monte de reuniões para participar o dia todo? And who was I when no one was calling on my business line because I didn't even have one? Quem era eu quando ninguém estava me ligando no meu telefone fixo do trabalho, porque na verdade eu nem tinha um?
And who was I without a team to work with, without an IT department to call because I didn't know how to boot up my computer? Quem era eu sem ter um time com quem eu pudesse contar, sem ter uma pessoa de TI que eu pudesse contar para resolver questões do meu computador? So this was a transition that I went through, and these are really gems of a time to ask ourselves deeply, who am I and where am I going? Então essa transição que ela passou, e são momentos muito oportunos para a gente perguntar com profundidade essa pergunta: quem sou eu, para onde eu estou indo? And I'd love you to read some of them. Like, did some people give us some ideas about Yes. the transition? This is Manuel. He was a SIP1. He was with us. Suzanne, she is currently with us at SIP2. She lives in Portugal, and she's saying that she came back to ask her these questions to herself when she moved to Portugal. Midori vai aposentar em outubro, depois de quase 40 anos trabalhando. Cynthia went through this after her son went to the second cancer. Elaine, when she had cancer herself. And Claudia is saying that it always happens when you are living moments of conflict. Yeah. So thank you, everyone, for sharing. And these are stressful times. Obrigado por dividir, gente. Sim, todos momentos bastante estressantes. In fact, the APA, the American Psychological Association, says that these things that we've listed, money, family, health, all of these things are one of the leading causes of stressors. A Associação Americana de Psicologia, ela inclusive menciona e coloca que esses pontos, dinheiro, família, segurança, estabilidade, são todos fatores, todos gatilhos para o estresse. Ameaças a esses valores, a esses pontos, são gatilhos para o estresse. Because the stress arises when the story of who we think we are doesn't match up with the current reality. O estresse acontece, ele cresce em nós quando a história que a gente conta da nossa vida não se conecta mais com a realidade. It could be challenging, it can be a time of confusion, of sadness, of letting go. Pode ser um momento de dificuldade, de tristeza, de confusão, de não querer deixar aquele passado para trás. And, a very important word, it can be a time of new beginnings, of opportunities, and of explorations. E, de novo, uma palavra muito importante, pode ser também um momento de oportunidades, de buscar novas explorações. So Marcelo talks about having these questions during the pandemic when he has a job as a temporary teacher. O Marcelo colocou uma pergunta aqui, né? Que ele tem se feito essa pergunta durante agora a pandemia, um período em que ele, como professor temporário em pós-graduação, está tendo que lidar com as mudanças. And I can really relate to that. A lot of what the pandemic is doing to all of us is shifting priorities, shifting the sand underneath us so that it feels unstable. E ela consegue se conectar muito bem com isso. Muito do que a pandemia está fazendo é mudar as nossas prioridades e meio que balançar a terra firme que a gente pisava antes. Está tudo muito instável. So who am I and where am I going? Então, quem sou eu e para onde eu estou indo? Tonight, I want to give you basically two things. Hoje ela quer dar para a gente, basicamente, duas únicas coisas. To help address these questions that we're living through. Ela quer nos ajudar a endereçar essas perguntas que a gente tem vivido. The first is an understanding of the story we tell ourselves, of who we are. Primeiramente, através de uma compreensão da história que a gente conta para a gente mesmo, da história sobre quem nós somos, The second thing I want to give you is some concrete tools, 3 of them to be exact, on how to think about how you can bring this to life every day in a positive way. A segunda coisa que ela vai fazer hoje é trabalhar com ferramentas concretas para a gente poder endereçar essas perguntas no dia a dia. Know that in 45 minutes, I'm not going to completely answer
who am I and where am I going? É importante só, gente, que a gente saiba que em 45 minutos dessa live, ela não vai responder para todo mundo quem cada um é e para onde cada um está indo. But I do commit to you to giving you enough to get started. Mas eu me comprometo a entregar para todos aqui o suficiente para vocês começarem a explorar essas perguntas. And I will say that Henrique in the Wholebeing Institute in Brazil, you have the opportunity to dive deeper in online modules and in the 9-month certificate program. E ela está lembrando aqui, alguns já são alunos, inclusive, que eu posso e o Wholebeing Institute Brasil, através da nossa formação de 9 meses, explora exatamente essas duas perguntas e muito mais num projeto de uma formação de 9 meses, para que você, de fato, mergulhe nessa exploração e a encontrar essas respostas. Good. So first and foremost, I want to start with the idea of self. Primeiro eu quero iniciar com essa ideia do eu. Many times when we try and answer that question, who am I? We think that there is a singular answer. Muitas vezes, quando a gente tenta responder essa pergunta, quem sou eu, a gente imagina que existe uma única resposta que eu preciso encontrar. But in fact, there isn't just one self within this ecosystem of us. Mas a verdade é que não existe apenas um eu nesse nosso ecossistema pessoal. There are multiple versions of self within us. Existem múltiplas versões de você mesmo em você. So, for example, we have an ought self, an identity of what we think we should be doing. Por exemplo, a gente tem, todos nós, uma versão que eu gosto de traduzir aqui para o português, de uma versão esperada. Uma identidade da pessoa que a gente acha que a gente devia ser. So the ought self are things that you think you should do, like, I should stay with my spouse because it's good for my children to have 2 parents. A versão esperada é uma versão que diz a você aquilo que você devia ser. Por exemplo, puxa, eu devia ficar com o meu cônjuge, afinal de contas, fazendo isso, meus filhos vão ter os 2 pais, o pai e a mãe em casa. I should stay in this job because it's secure. Eu devia ficar nesse trabalho porque ele é seguro. I should eat more fruits and vegetables. Eu devia comer mais frutas e vegetais, legumes. So our ought self is that voice in our head about what we think we should be doing. O eu esperado são essas vozes que perambulam na nossa cabeça, que nos dizem quem a gente acha que devia ser. There's also what's known as the authentic self. Megan, can I just give one other quote? Uma coisa importante desse eu esperado é que não necessariamente ele é algo ruim. Ele pode ser uma coisa boa ou ruim, e pode ser uma coisa que venha da cultura e pode vir nossa. I'm just saying that the ought self, it's not necessarily something bad or something that comes from outside. It can be from inside too, and it can be good also. That's right. Thank you for that. Right. So we make choices like, I ought to keep this job because it pays the rent. That's a good thing. It prevents us from being homeless, right? Então, quando eu penso, eu tenho que ficar nesse emprego porque ele traz segurança, isso não é necessariamente algo ruim ou algo esperado externamente. Pode ser meu também. And I see some questions, but I can't read them. So there's some things I should be addressing. Well, Cynthia is saying that you look beautiful, that you even lost weight. So she's saying that. Thank you for translating that one. That's a very important one for me to know. Another thing, we are all asking ourselves where we're going in this time of uncertainty. Claudia is asking if these questions are related to our personal values and how we create new meanings for them. Yes, that's a great question. So before I go on to some of the other selves that we hold in our head. Antes dela partir, então, para os próximos eus, para as próximas versões, além do eu esperado, let me just take a pause and define from a psychological perspective the concept of self. Ela vai fazer uma pausa e vai trazer o conceito mais psicológico o conceito do eu. So, in psychology, we have a mental construct of our definition of self, who we see ourselves to be.
na psicologia a gente tem uma construção mental do eu, de quem a gente é. And it's built on a lifetime of habits, thinking, interaction with others, behaviors, patterns. E essa construção mental acontece na vida toda, né? Por repetições de hábitos, por circunstâncias, por relacionamentos, por ritual, por atividades, atitudes. So this identity we become very attached to. E a gente se torna muito conectado a essa identidade, a gente se torna muito próximo dessa identidade. And sometimes when we're in these challenging transitions, we're retiring, we lost our health, someone we love is leaving us. Quando a gente está numa transição difícil, a gente está se aposentando, a pessoa que a gente ama está saindo, está indo embora, that's when we really begin to question this concept of self and who we are. é quando a gente começa efetivamente a questionar essa construção de quem nós somos. So we have our ought self telling us one thing. Então, o eu esperado nos diz uma coisa, We have something called our authentic self, which is just how we show up in this particular moment. a gente tem o eu autêntico, que é aquele eu que é exatamente como eu me apresento, eu me porto, estou nesse exato momento. We have our best self moments from the past where we can remember and recall times when we did our absolute best. A gente tem os nossos melhores momentos, nossas melhores versões do passado que a gente pode lembrar e explorar quando a gente estava no nosso melhor. And we can have things like our ideal self, that's an aspirational view of who we could become. Uhum. E a gente tem o eu ideal, que é uma visão aspiracional daquela pessoa que a gente pode se tornar. And sometimes all of these selves in our head can drive us crazy. E muitas vezes, todos esses eus da nossa cabeça podem nos deixar meio doidos. Because our ought self might be saying, you have to stay with your spouse because it's good for the kids. Porque o seu eu esperado pode estar te dizendo, você tem que ficar com o seu marido porque é bom para as crianças. Your authentic self is saying, I want to eat a pint of ice cream because I'm not happy in this relationship. O seu eu autêntico está te dizendo, sai para tomar um sorvete porque eu não aguento mais ficar em casa nesse relacionamento. Your best self might be remembering those loving moments that you had as a couple. O seu eu, a sua melhor versão, o seu eu que você vai explorar no passado, pode estar lembrando dos melhores momentos que você teve com o seu cônjuge na sua história junto. And your aspirational self might be completely imagining a whole different path where you want to head. E o seu eu ideal, aspiracional, pode estar desenhando um caminho completamente novo, diferente de tudo que você já tenha feito. So that's why when we reach these points of transition, they can be so difficult for us because we're not one self. We hold a multitude of selves. E é por isso que fica tão difícil navegar com todos eles nos momentos de transição, porque a gente, ao mesmo tempo, todos se tornam muito aparentes. Todos esses eu se tornam muito aparentes na nossa existência naquele momento. The American writer Walt Whitman says, do I contradict myself? Well, then I contradict myself. I'm large, I contain multitudes. O Walt Whitman, que é um autor americano, ele fala, se eu estou me contradizendo, sim, eu estou me contradizendo, porque eu sou maior do que eu mesmo, eu contenho multidões. So the first thing I want to do is just a little self-compassion. It's completely normal in times of transition to have a level of uncertainty about who you are. Então, a primeira coisa, gente, vamos praticar um pouquinho de autocompaixão. Em momentos de transição, de incerteza, é absolutamente normal a gente se contradizer um pouquinho e ter essa dificuldade de se compreender e compreender qual é o seu eu que está falando naquele momento. It is a natural human response to uncertainty. É uma resposta absolutamente natural para a incerteza. And be kind to yourself during these times of transition. E é fundamental que você seja gentil com você mesmo nesse momento de transição. So this is the first half of what I promised you, a sense of what is this self that we're talking about. Então aqui ela responde ao primeiro ponto que ela disse que ia trazer, né? Qual sobre o que é esse eu que a gente está falando aqui hoje, essa versão?
And before I step into the next section, which is some tools and techniques, I'm going to pause and see if there's any questions that need to be addressed. Uhum. E antes dela passar, então, para as ferramentas, para a gente navegar nessas perguntas, ela vai parar um pouquinho aqui para ver se tem alguma pergunta de alguém. Eu vou trazer do Manuel aqui. Manuel is saying that the exercise, the versions exercise, it's fantastic. It might take a little time for you to execute, but after you complete them, it changes the view of many aspects of your life. Thank you. Quem tiver alguma pergunta aqui, pode passar, tá, pessoal? And while you're just scanning if there's any questions, I will say that Manel, what was the name of the Manuel just posed, was that this is not a one and done exercise. Uhum. That living into who we are is a lifetime. Uhum. E ela está dizendo, até comentando o que o Manuel colocou aqui, que esse não é um exercício que você faz e completa e deixa de lado. Durante a vida, você está o tempo inteiro navegando por essas versões todas. Então, compreendê-las e prestar atenção qual está falando na sua vida naquele momento é fundamental. And the more that we do it, the more we become curious about it versus holding on so tightly. Uhum. E quanto mais a gente faz, mais a gente se torna curioso e se diverte com eles, ao invés de se firmar e se travar e se fixar em um deles. There's a message for you here, Megan. Very love from Victor. Oh, very good. From São Paulo. Very good. Great to see you. Bom te ver, Vitor, também aqui, viu? Saudade de você. There's one from Claudia here. The question is how we deal with other people, from the me, from who I always have been to what other people expect from us. Wow. So what is I'm not sure of the question. Like, I think there's a little bit about the idea that the ought self has also the voices of others. Yes. I think. Can I comment on yes, this? Please. Cláudia, essa pergunta sua aqui, se eu compreendi direito, sim, é muito difícil lidar com as outras pessoas, até porque boa parte do nosso eu esperado tem a ver com o que os outros esperam de nós. Então, tem muita coisa que eu espero de mim mesmo. Eu quero ser um grande pai para o meu filho, mas talvez existam várias outras coisas que eu carregue que são vozes que dizem que eu devia ser isso ou devia ser aquilo e que, na verdade, não fazem sentido para mim mais. Então, eu entendi a sua pergunta dessa forma. Qualquer coisa, comenta por aqui, tá? And Fernanda Cortes, Megan, she's asking, so the construct of our ideal self is a daily activity? Right. So we're always growing. We're never there. We never have arrived until we're dead. We're arrived. A gente está sempre remando, sempre remando, sempre remando. A gente nunca chega, a gente nunca termina, a não ser quando a gente morre. Yeah, so that leads me to the second point, that the concept of self is not static. It's not done. Então, esse é um ponto fundamental. O conceito do eu não é estático, ele não acaba. And even if we reached what we thought was our ideal self 10 years ago, when we actually get there, it's all of a sudden a little bit different than we expected. E mesmo quando a gente realiza o eu ideal, imagina que hoje eu realizei o meu ideal de 10 anos atrás, quando eu chego nesse eu ideal, eu falo, é um pouco diferente do que eu pensei que ia ser. Yeah. So we're playing with our mental models in our head, and we're seeing how they live out into our actions and behaviors in our life. Então, a gente precisa aprender a brincar, a trabalhar com essas versões e ver como elas se comportam no nosso dia a dia. So I want to give you 3 ways in which to think about shaping this thing called our self. Então ela vai dar 3 formas, 3 ferramentas sobre como a gente pode trabalhar para moldar essa coisa do nosso eu. So the first one is a sci-fi trick that I like to call mental time travel. A primeira forma
é o que ela gosta de chamar de uma versão da ficção científica, que é a viagem no tempo mental. So we humans have an amazing ability to be able to use our brain to take ourselves back in time or forward to the future. O nosso cérebro é uma potência, a gente tem uma capacidade incrível, extraordinária, de, dentro do nosso cérebro, viajar, nos mover, nos deslocar para uma ideia de passado e de futuro. And as far as we know, we are the only creatures that do this mental time travel. E até então, pelo que a gente sabe, nós somos as únicas criaturas capazes de fazer essa viagem no tempo mental. So the trick is to harness this mental time travel in a way that builds a more flexible sense of self towards an aspirational vision. Uma forma, então, de trabalhar isso é como é que você começa a usar essa ferramenta que a gente tem no cérebro para construir versões mais flexíveis dessas nossas versões. Let me get concrete. Ask yourself, when in the past, when in my history, have I met uncertainty successfully? Sendo concreta, prática, pergunte a você mesma, quando foi no passado, quando foi na minha história, que eu passei por uma experiência de estresse, uma experiência traumática, difícil de transição, e tive sucesso? Let me remember the times I was able to transition successfully, even if it was a small transition. Deixa eu me lembrar momentos no passado onde eu fui capaz de, com sucesso, enfrentar uma transição, mesmo que tenha sido uma transição pequena. And remember the resources that you had available to you, the relationships that helped you. Lembre, então, quando você fizer esse exercício, quais foram os recursos que você tinha disponível? Quais foram os relacionamentos que importaram para isso? And remembering perhaps even that uncertainty of the past didn't feel good, but you were able to successfully maneuver and work through it. E lembre-se, quando você faz essa viagem mental, você vai lembrar de um momento do passado que, enquanto você estava lá, não era bom, não estava gostoso, mas mesmo assim você foi capaz de superar com sucesso. So we can mental time travel to our past and pull out specific points where we did something successfully that can help inspire the present. A gente pode, então, viajar no tempo do nosso passado para extrair algo muito poderoso que a gente teve naquele momento que a gente pode trazer para conquistar de novo esse sucesso no momento de agora. A Maria Sirois usa a expressão minerar o passado pelo ouro. I'm just saying that Maria Sirois likes to say that mining the past for the gold. Mm-hmm. Yes, yes. And that is an appreciative inquiry technique, which is what we teach more deeply in the course itself. It's actually the work of David Cooper-Ryder. Uhum. E essa é uma técnica da investigação apreciativa que a gente ensina no Certificado Internacional de forma mais profunda, trabalho do David Cooper-Ryder. So we can mental time travel to the past, but we can also mental time travel to the future. A gente pode, então, viajar no tempo e minerar o ouro do passado, mas a gente também pode viajar no tempo para o futuro. And we can ask ourselves, who do I want to be in 10 years? Thinking about this time in the present and how I overcame this particular challenge. I lost you. I'm so sorry. Oh. You did what? You were mentally time traveling. I was mentally doing something and I lost you. Well, maybe it's because I want to say one more thing about traveling to your past. I'll give a concrete example because one of the attendees saying he's getting ready to retire and doesn't know what's going to happen. You know, what is retirement going to look like? Aqui, gente, eu perdi a Megan completamente na tradução. Então ela falou, bom, talvez eu tenha perdido por uma razão. Acho que você quer que eu fale mais alguma coisa do passado. Então ela vai fazer mais alguma coisa do passado. Desculpa. So you talked about the retirement thing. E ela vai contar da história de uma pessoa do time que está no momento de estresse e tensão porque está próximo da aposentadoria. Well, you could travel back in time and remember when you first got that job 40 years ago and remember how uncertain and scared and unknown that job was 40 years ago. Você pode fazer essa viagem do tempo mental do primeiro dia que você entrou nesse emprego, que você ficou lá 40, 45 anos, e tentar se lembrar e conectar o quanto aquilo foi estressante, o quanto tudo era incerto,
um monte de dúvida, o medo que você tinha naquele primeiro dia. So you could remind yourself in retirement, it's like the new job you had 40 years ago, and you got through that. E você pode tentar lembrar nesse momento que a aposentadoria agora é esse novo emprego que você conseguiu 40 anos atrás e você superou, você passou, você ficou 40 anos muito bem nesse trabalho. Então você pode usar isso, esses recursos, para esse novo trabalho agora da aposentadoria. Okay, you're listening because I'm going to go on to the next point. I am 100% with you. What I was saying was we can mental time travel to the future as well. A gente também pode, então, fazer uma viagem mental para o futuro. And we can ask and imagine, what will myself 10 years from now say about how I managed this particular point in time? A gente pode, então, viajar para o futuro 10 anos para frente e se ver lá na frente perguntando o que eu estou vendo a meu respeito quando eu enfrentei esse desafio 10 anos aqui. Então, o meu eu lá no futuro, o que ele diria do meu sucesso aqui quando eu enfrentei esse desafio? So what do I think my 10-year retired self will tell the newly retired self? O que a Megan acha que esse eu, daqui a 10 anos dela, aposentado, vai dizer para ela hoje? So what this is doing is just opening up the opportunities when we use our brains to bring us back in time, remembering our best, or forward in time to see new possibilities. Então, indo para o passado para ver quando você efetivamente superou, ou indo para o futuro para ver quais são as oportunidades, você começa a se abrir para novas oportunidades, com imaginação, isso mesmo, Vitor. Okay, so that's mental time travel. The other thing I want to share with you is when we're crafting our concept of ideal self. Então, esse é o modelo da viagem mental no tempo. Agora ela vai trabalhar com uma outra construção que é a ideia, é a ferramenta do eu ideal. That's absolutely critical. We include those character strengths that most enliven us. É fundamental que a gente inclua as nossas forças de caráter, aquelas que mais nos elevam, nos motivam. Now, these character strengths are the things that are at the heart of who we are. Essas forças de caráter são aquelas que estão no coração, no cerne de quem nós somos. E quem quiser depois pode me perguntar, eu passo o link para vocês para poder fazer o teste, tá? I'm just saying that I can send the link to anyone that haven't done the test so far. Yes, those people who have gone through the certificate program or are in it now, we talk about this a lot. It's a key concept to life satisfaction, of engagement. Isso, quem está entrando no CIP agora, ou quem pretende entrar, a gente fala muito e trabalha com o curso inteiro, com as nossas forças, porque elas são um fator-chave para o nosso relacionamento, nosso sucesso, nosso engajamento com a vida. And for me, for example, one of my character strengths is bravery. Uma das forças da Megan, por exemplo, é a bravura, a coragem. And creativity. E criatividade. If I'm not creating something new or different or unknown, se eu não estou criando algo diferente, desconhecido, I get very bored. Ela fica meio chateada, meio preguiçosa. So this character strength is a key aspect of who I am now and who I will be in the future. Então, essas forças de caráter são um ponto essencial de quem a Megan é hoje, quem nós somos hoje e quem nós seremos no futuro. So I must live into them every day in order to be fulfilled and have meaning and a sense of fulfillment in who I am. Eu preciso viver as minhas forças todos os dias para ter uma vida mais plena, para me sentir mais engajado com a vida. So number 1, do some mental time travel. Number 2, know and use your character strengths. Então, ferramenta 1, fazer a viagem no tempo para o futuro ou para o passado. Número 2, conhecer, colocar em linguagem clara e viver as suas forças no dia a dia. And number 3, prioritize positivity. E número 3, priorizar a positividade. And this, again, there's a lot under this umbrella, but what it's basically saying is that we are more creative and open and expansive when we engage our positive emotions.
Tem muito estudo sobre isso, uma ciência à parte, mas o que ela quer dizer e o principal desse ponto é que a gente se torna mais criativo, aberto a novas oportunidades, possibilidades, na medida em que a gente consegue viver mais emoções positivas. And of course, sometimes this word positivity sounds really off when you put it against I have cancer or my son has cancer. E muitas vezes a palavra positividade, ela parece estar desconectada, não fazer sentido quando a gente está vivendo um momento difícil da nossa vida, quando a gente está passando pela pandemia, quando a gente perde alguém, quando a gente está passando por um divórcio ou por um câncer. And I am not saying that we're negating the heavy emotions that are there. E quando a gente trabalha e quando a gente apresenta aqui essa ideia da positividade, a gente não está dizendo que ela vem para negar as emoções duras, difíceis, o sofrimento que você está vivendo. What I am saying is, especially in those dark, heavy times, is when we have to prioritize those things that elevate us. Mas o que ela está dizendo é que, especialmente nos nossos momentos mais escuros, mais negros, a gente precisa priorizar os pequenos momentos que sejam que nos elevam. And let us just enjoy the background music at Henrique's house as someone is getting ready for bed. I really thought that I was the only one hearing. So, pessoal, a Megan está falando, vamos apenas aproveitar então a música de fundo. Eu tenho 3 meninos, o João, o Antônio e o Joaquim, meu mais velho tem 5 anos, e agora é o horário, minha esposa Manu convencendo os 3 a ir para a cama. Então essa bagunça é aqui do lado. Yes, Megan, Manu is trying to get them to bed. There you go. So the prioritizing positivity may look very different when you're driving a loved one to a chemotherapy, for example. Então, priorizar a positividade pode parecer, num primeiro momento, que não faz nenhum sentido, não devia acontecer, enquanto você está levando alguém que você ama para fazer quimioterapia, por exemplo. And yet they still to be built in at times when we really need it. Mas a verdade é que esses são um dos momentos que a gente mais precisa fazer isso. So prioritizing positivity might just be noticing the feel of the sun on your face. Priorizar a positividade pode ser, simplesmente, num momento como esse, notar o calor do sol tocando o seu rosto. It might be stopping by the coffee store and getting your sister who just finished her chemotherapy treatment a frosty cappuccino. Uhum. Pode ser, por exemplo, parar na melhor cafeteria que você conhece para comprar para sua irmã, por exemplo, que acabou de passar pela quimioterapia, aquele frappuccino gelado de caramelo que ela tanto gosta. It might be giving a loved one a hug. It might be giving a loved one a hug. Pode ser dar um abraço querido numa pessoa que você ama. So these are really micro moments of positivity. They're not like this big, joyous, raucous laughter. They're just moments of connection. Esses são micro momentos de positividade. Não é a ideia de você encontrar algo tão grandioso que supere toda a dificuldade ou a emoção negativa do momento, mas é você, sim, aprender a apreciar, a buscar e a viver esses pequenos momentos de positividade. So those are the 3 tools: mental time travel, character strengths, and prioritizing positivity. Então, essas são 3 ferramentas, né? A viagem no tempo para o passado e para o futuro, o exercício do eu ideal, das forças de caráter e positividade. With the understanding that this concept of self is mutable, it's flexible. We have agency over our life. Com a compreensão de que essa nossa visão do nosso eu é mutável, é flexível, a gente tem agência, a gente tem escolhas em relação a essa construção ao longo da nossa vida inteira. That's it. And I noticed there's a question about prioritizing positivity on a daily basis. Yeah? Só uma coisa importante, pessoal, dentro do nosso canal do YouTube, nós temos algumas lives e alguns vídeos que falam
Tá bom, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue... que ferramentas a gente pode usar para construir essa positividade? Tem bastante coisa, podem passar pelo acervo, não esqueçam de curtir e de nos seguir, mas tem bastante coisa nos nossos canais que falam sobre isso também. I'm just letting them know that we have some webinars that we did already on YouTube that explore more deeply some tools we can use to live more positivity. Let me get the question now. Great. We can use the future. The ideas of what the future could become can be scary. Uhum. O Marcelo está perguntando, né? Como é que a gente faz, busca essa positividade no dia a dia, né? E ele colocou que a viagem no tempo mental para o futuro, às vezes dá um pouco de medo. Esse medo é normal? E a Megan está dizendo, sim, às vezes a gente pode ter um pouco de medo de sair das nossas zonas de conforto e nos imaginar no futuro. So even our future self has multiple future selves. E olha que interessante, Marcelo, isso é uma percepção muito, muito incrível. Até o nosso futuro eu, nosso eu lá do futuro, tem essa multidão de eus, né? Ele tem também, eu posso ter vários caminhos para esse futuro. So a possible future self for me is going into retirement and not having enough money to survive and losing my house. Um futuro possível para Megan é chegar na aposentadoria sem ter dinheiro suficiente para manter a própria casa. That's a possible future self that I really don't want to live into. É um futuro possível que ela de jeito nenhum quer viver. But I can admit that thought is there. Mas eu posso admitir que esse pensamento existe, passa pela minha cabeça. And I could have another possible self future where I had loving grandchildren all around me. They came to visit me all the time and we had great family gatherings. E eu posso ter outro futuro possível, me vendo, recebendo os meus netos que me amam imensamente, que visitam sempre, a gente está sempre reunido em família. And that's another possible self, Esse é um future outro eu self. possível, um outro eu futuro possível. So if we notice the fear coming up, it's because of the story of our mind constructing a future self that we don't want to live into. Se a gente sentir esse medo, Marcelo, é porque possivelmente a gente está construindo uma visão de futuro possível que a gente não quer viver. Completely normal. We all do it. We all have our drama that we don't want to live into in the future. É normal, todo mundo faz isso, todo mundo tende a fazer essa construção olhando para uma visão de um eu possível que você não quer viver. So there is a journaling exercise that is by the researcher Laura King. Tem um exercício incrível de redação, diário, que foi desenvolvido pela pesquisadora Laura King. And that exercise is for the next 5 nights to journal about the question, imagine your life 5 years in the future and everything has gone as best as it could possibly go. Uhum. E esse exercício, depois de muita pesquisa, ele sugere que você, por 5 dias consecutivos, então podem começar hoje, fazer por 5 dias, você por 20 minutos vai escrever sobre um futuro onde tudo deu certo. Então imagina um futuro onde tudo aconteceu da melhor maneira possível. E você vai escrever sobre esse futuro 5 dias consecutivos por 20 minutos. And then after those 5 nights, you look at the themes in those days that you wrote about. But what are some of the things that you want to live into for your best possible future? E depois de fazer o exercício por 5 dias, você começa a pesquisar nos textos quais são alguns temas que aparecem, que se repetem. Quais são algumas coisas que você percebe que você quer muito viver nesse futuro. This is to really raise our positive emotions about our relationship to the future. E isso tem, o objetivo desse exercício é elevar nossas emoções positivas sobre a nossa relação com esse futuro. So I hope that's helpful. And by the way, that is one of the practices we do in the certificate in positive psychology. Ela está dizendo, espero que esse exercício ajude. Marcelo, se você quiser mais informações, eu posso te mandar até em PDF esse exercício. É uma prática que a gente utiliza dentro do Certificado Internacional em Psicologia Positiva também. E só uma coisa importante, pessoal, para quem não fez a formação internacional em Psicologia Positiva e não está nessa turma de agora de setembro, nós temos uma turma começando agora dia 20, no domingo,
a gente tem a 3ª turma no Brasil traduzida do Certificado Internacional em Psicologia Positiva, um curso que já formou pessoas em 45 países, a Megan McDonough como CEO global, a Maria Siroá como professora, eu dou aula aqui no Brasil, nós temos um grupo de professores incríveis, e o curso está iniciando agora no domingo, dia 20. Quem quiser informações pode me procurar à vontade também, tá? Thanks, Megan. While you were talking, I quickly traveled back and projected myself into the future. It's good. It's really, when you think about it, amazing that we could use this brain and go back in time, forward in time, and we can also use it to really stay present in this moment. Uhum. Ela está dizendo, né, que é incrível essa habilidade que a gente tem de se projetar no futuro, voltar para o passado e escolher efetivamente estar conectado com o presente. And Victor had a thought on micro moments of positivity. We can use an analogy with creativity when we have an aha moment. Yes, to be able to see more broadly. Uhum. And you may want to translate that, because I don't think you're... O Victor colocou o seguinte, que em micro momentos de positividade, a gente pode usar a analogia da criatividade. Quando a gente tem um momento de inspiração, de insight, e outros momentos quando a gente... I didn't get the translation right, Megan. Let me read it again. Okay. Can't help you with that one. We can use an analogy with creativity. Isso. Ele está fazendo que os micromomentos de positividade a gente pode olhar de forma análoga com a criatividade. Às vezes, a gente tem pequenas descobertas, né? Momentos que a gente tem alguns insights pequenos e, às vezes, grandes insights. Ótimo, Vitor. Pessoal, quem tiver qualquer outra pergunta, a gente tem mais uns 3 minutinhos aqui, 3, 4 minutinhos, e aí eu vou continuar um pouquinho para responder outras perguntas. I'm telling them, Megan, that because of the time difference, we have a little bit of 3 minutes with you for other questions, and then I will still stay with them to answer others if they have any. Great. Pessoal, então, olha só, quem tiver mais qualquer tipo de pergunta, por favor, pode colocar aqui, dentro do canal do YouTube, no Facebook, nos nossos canais todos. Vocês vão ver diversos vídeos e webinários que trazem mais conteúdo em cada um desses pontos. Vai ser um prazer responder vocês também, quem tiver qualquer dúvida ou quiser algum tipo de exercício. Quem quiser saber sobre o Certificado Internacional, pode me procurar, que eu passo as informações para vocês também. Adoro ter vocês comigo, obrigado por ficarem à noite no momento de quarentena, pandemia, com todas as dificuldades aqui até agora. Continuem nos acompanhando, a gente tem agora, na semana que vem, uma live do Aluno em Foco, onde a gente traz experiências de verdade de alunos que passaram pela transformação do Certificado Internacional. Na outra semana, Felicidade e Liderança, que é um que o Argemiro nunca perde, né, Argemiro? Está em todos, a Susan também. E depois a gente intercala. Então, Liderança e Felicidade, Aluno em Foco, Felicidade em Tempos Difíceis. Nosso próximo encontro do Felicidade em Tempos Difíceis vai ser com a Sinha, que vai trazer uma visão incrível sobre mindfulness e presente. E depois com o monge do botão Sadhu Chetri. Então fiquem acompanhando aqui que a gente vai ter bastante coisa incrível. Megan, yes. I think they're just saying how grateful they are. This is Vivian. Vivian she lives in Germany, and she's saying that she can see herself 9 months from now getting her certificate in positive psychology. Yay! Megan, thank you so much for being here. Always a great pleasure to have you. Can't wait for us to be able to connect in person again in the US, in Brazil, and to let these folks know all the projects we're bringing to Brazil soon. Excellent. Well, thank you very much for your time tonight. Thank you all for being here. It's been an absolute pleasure. Have a great night. You too. Have a great night. Thank you so much. Bye-bye. Pessoal, a Megan então teve que sair. Gente, foi um prazeraço estar com vocês aqui. Eu estou vendo aqui, eu vi alguns outros comentários, né? O Mauro está colocando aqui. Essa pergunta é boa, Mauro. Os vários eus na condição de projeção ao passado ou ao futuro? Sim. Veja, o que a Megan quis colocar para a gente é que nós criamos esse conceito e tendemos a ser muito rígidos nessa construção de quem é nosso eu. E quando a gente se torna muito rígido, quando o momento se torna incerto, a gente tende a se prender a esse eu e não ver as oportunidades. Por isso que ela trouxe as ferramentas para a gente perceber que esse eu, ele é construído a vida inteira. A gente está o tempo inteiro se movendo e aprendendo mais
sobre ele. Então essa é a ideia, a gente perceber que todos eles são normais e que a gente tem agência, a gente pode fazer escolhas, perceber que eles estão o tempo inteiro na nossa cabeça e começar a construir uma construção, criar uma história de nós mesmos mais direcionada ao que a gente mais quer. Então é por aí mesmo, viu? Gente, então é isso. Muito obrigado a todos. Vocês viram que estava uma gritaria aqui em casa. Minha esposa, com certeza, está precisando de ajuda. Então, muito obrigado por estarem até aqui. Continuem nos acompanhando. Contem com o Wholebeing Institute Brasil e comigo para o que vocês precisarem. Grande abraço e fiquem bem, fiquem seguros. Boa noite a todos.